A geração chamada geração do 1900 literário é uma geração importante na história da literatura brasileira. Nós já falamos aqui sobre alguns, pelo menos um dos escritores daquela época, que foi Euclides da Cunha. Euclides da Cunha, ele era um pouco dissidente, no fundo, do espírito do 900 literário. Porque o 900 literário, ele tendia a uma existência voltada para as confeitarias e para o culto da França, de uma forma geral. Uma dos grandes, um dos grandes expoentes foi Olavo Bilac, sobre o qual falaremos adiante. Né? Hoje nós vamos falar um pouco sobre um outro escritor do 1900 literário importante, que foi Graça Aranha. Graça Aranha, hoje, ele é muito pouco lido e muito pouco conhecido, mas na época ele foi um escritor considerado um expoente da literatura brasileira. Ele escreveu um livro que, para os padrões da época, pode ser considerado, na virada do século XIX para o século XX, um best-seller, e foi na época, né? Que é Canaã. Canaã é a história de um alemão que vai se fixar no Espírito Santo para plantar café. Essa história, Canaã, foi um best-seller muito grande, porque foi um best-seller importante, né, e muito elogiado e criticado, porque Graça Aranha desenha do Brasil ali um perfil muito negativo. Ele, um pouco dissonante do espírito que predominava no nacionalismo do 900 literário, ele descreve uma situação de muita indigência da vida rural brasileira e principalmente o fracasso do alemão Mikau em dar prosseguimento, em progredir no Brasil, é entendido como uma impossibilidade do Brasil ser alguma coisa diferente do que era. Ele é muito pessimista sobre as possibilidades do Brasil. Canaã foi um livro que gerou sentimentos muito negativos de setores da mídia, porque ele termina dizendo que o Brasil é um país onde nada funciona, nada se realiza. E o que será do nosso país? Ele pergunta. O país continuará sendo eternamente uma sociedade sem condições de se tornar algo realmente competitivo em escala internacional, porque tudo fracassa. Esse pensamento, esse sentimento de fracasso era muito forte no princípio do século XX, em determinado universo literário. E se vocês observarem, se vocês lembrarem bem, nós falamos aqui de Macunaíma, de Mário de Andrade. No próprio Macunaíma, ele ironizava um pouco esse espírito derrotista que era próprio daquela época, ao se referir à saúva, né, e ao problema da saúva no Brasil, que era alguma coisa sobre a qual se falava e se moviam muitos fundos para tentar resolver esse problema, porque se acreditava que os problemas da agricultura no Brasil tinham muito a ver com a formiga em si e outras doenças, e ao mesmo tempo é, não se trabalhava as questões essenciais do preparo do homem do campo ou de uma política que fosse eficiente para restabelecer uma produtividade eficiente no Brasil. E o Graça Aranha, ele reflete muito sobre essas questões e chega à conclusão de que, para além da saúva em si, que era um problema número um do campo, existia uma questão orgânica, social, cultural, que atrapalhava o Brasil. E por isso, então, a relevância de Canaã. E Graça Aranha, considerando que ele também era de certa forma um dissidente do 900 literário, Graça Aranha, ele vai se sobressair por ter sido aquele que, dentro da Academia Brasileira de Letras, saudará a Semana de Arte Moderna de 22. E isso tornará Graça Aranha assim um personagem
da literatura acadêmica, né, e do 900 literário, que vai convergir de uma maneira muito singular, né, com os modernistas. Então, entre os personagens daquela geração, Graça Aranha foi um crítico e um inovador. E o da antiga geração que se aliou aos modernistas em 22, e daí a sua importância na literatura brasileira de fazer a ponte entre dois universos literários.